Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 25 de agosto de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, última semana desse longo mês de agosto, graças a Deus. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras. Desde já agradecendo os mais de 252 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda ao presente canal da cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões, ato contínuo, convidando os mesmos também para compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que o algoritmo do YouTube reconheça e possa também, por via reflexa, remetê-lo para o maior número de pessoas. Se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas também para fazer o mesmo. Dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos. E ao final do presente vídeo, se gostar, dê seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante e diga a cidade e o estado onde você está a falar, para que eu possa, doravante, poder interagir com cada um de vocês, que são muito importantes e é a causa de existir do presente canal da cidadania. Mas hoje estou voltando aqui, sem mais delongas, para compartilhar um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias de transformação, nesses dias de final de tempos, e por que não dizer, mundo líquido de iminente transformações, notadamente naquilo que é o último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, que é sinônimo de revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos, para seu querido apóstolo João. E no último livro escatológico da Bíblia, Deus é pedagógico em nos ensinar e nos dar diversas pistas de quando em tese seria o dia do Senhor. Jesus, à época, provocado pelos seus discípulos, disse que o dia do Senhor seria como o dia do ladrão, ou seja, o ladrão não avisa quando vai roubar. Continuou dizendo que o dia do Senhor será ou seria como a dor do parto. Quanto maior a dor do parto, mais próximo está o dia do Senhor. E ele continua dizendo que o dia do Senhor seria também como o dilúvio da época de Noé. E também continuou reverberando, dizendo que, em tese, o dia do Senhor também poderia ser como a destruição das cidades históricas de Sodoma e Gomorra. Mas pasmem-se, pois Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, também fora pedagógico no sentido de dizer que ainda não seria o fim, seria apenas o início das dores do parto. E que para que o dia do Senhor ou do tribunal de Cristo viesse, teria que ocorrer muitas coisas, bem como guerras, terremotos, maremotos, muitas tragédias, em especial nações e reinos iriam se colocar umas com as outras. E hoje o mundo está aí, o cenário está formado para esse contexto tão bem descrito, tão bem adjetivado pelo Alfa e o Ômega, ou seja, aquele que no livro de Apocalipse disse ser o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Cristo Jesus, como tão bem o denotava o erudito Paulo de Tarso, responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança. Mas você que está a me ouvir deve estar a me perguntar: doutor Cláudio, por que o senhor está com essa introdução sobre a perspectiva teológica? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Exatamente por estarmos passando nesses dias nem um pouco fáceis, nem um pouco ortodoxo sobre aquilo que revela a vontade e propósito de Deus, a luz da lei de Deus,
e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico quando diz que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores, e descumprir somente apenas um estatuto da lei de Deus implica em descumprir todo o arcabouço, ou seja, todos os mandamentos de Deus. E foram exatamente com base nessas premissas de fato, valor e norma que hoje resolvi falar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés ideológico, político, teológico e jurídico, pensam sentido contrário, pois isso é democracia. Mas antes mesmo de comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, lembro que o presente canal fora batizado como canal da cidadania, canal 3D, ou 3 dimensões, não à toa, onde na primeira plataforma diariamente você me vê a falar sobre as decisões mais importantes que vêm sendo pacificadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem à época Rui Barbosa, um dos maiores juristas brasileiros de todos os tempos, aquele que ficara conhecido no Congresso de Haia como a Águia de Haia, a saber, Rui Barbosa, disse que o Supremo tem a faculdade de errar por último. A sorte que no presente canal em que pese, você pode contar com a quarta instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. Mas no presente canal em que pese, diariamente você pode contar com vídeos publicados aí, onde eu faço um resumo, né, das decisões mais importantes que vêm sendo tomadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, bem como a DI 5941, onde o Supremo Tribunal Federal, referendando as inteiras o artigo 139, parágrafo 6 do novo CPC de 2015 de Fux, permitira ou referendaram, né, porque na verdade foi o Congresso que aprovaram essa reforma de 2015 no novo CPC, a mitigar ou relativizar o artigo 835 das medidas típicas previstas lá na ordem cronológica. E o Supremo Tribunal Federal referendando esta reforma do Congresso, disse ser constitucional essas medidas atípicas do artigo 139, inciso 6º, a ponto de permitir suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público de eventual devedor da Justiça. E esta é a razão pela qual deixo aqui um adendo, uma dica, para todos que seguem o presente canal, se tiver algum processo pendente na Justiça, que procure o seu advogado para, com a devida cuidado e segurança jurídica, encontrar o melhor termo para resolver, porque a dívida na Justiça ela cresce, é melhor do que qualquer todo, não existe nenhum tipo de investimento financeiro igual a uma dívida na Justiça. Então, esta é a razão pela qual recomendo que quem tiver alguma dívida, algum processo pendente, notadamente se for demandado o réu, estiver sendo executado, que busque resolver o mais rápido possível, para você não ser surpreendido com a suspensão de eventual CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público. Não obstante, dada a medida típica, só deva ser aplicada de forma extrema, ou seja, quando o devedor é o devedor quanto mais que deve, não paga porque não quer. Somente nessas hipóteses extremas é que um juiz pode, e observando o direito, os princípios da dignidade da pessoa humana, todos os colorários do direito da cidadania, em especial do exercício da profissão, tão bem consignada no fundamento da ADI 5941. Mas no bojo do presente canal em que pese, existem vídeos aí publicados, eu falo sobre advogado sem fronteira, como ser um advogado sem fronteira, à luz da injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica. Existe vídeo também postado aí, no sentido de falar de como da regra do 73855, criado por um professor emérito da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, um iraniano, que no bojo da respectiva regra do 73855, o emérito professor iraniano é pedagógico no sentido de dizer que apenas 7% do argumento é constituído de relevância, de consistência verbal, de palavras e argumentos relevantes.
93% é constituído de expressão corporal. E fiz diversos vídeos aí, reverberando à luz dada temática, para dizer que o homem sábio, ele se vale da experiência alheia, e o homem inteligente, ele paga para ver. Logo, é melhor ser sábio a inteligente, tão bem como era tão bem defendido pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Mas no Presente Canal existe também aí Tucoque, o tema Tucoque, como usar as palavras e os argumentos corretos para ter sucesso na vida pessoal e profissional. Existe aí justiça, cultura, democracia e justiça de fariseu. Falo também aí sobre quem joga fora, quem rejeita o problema, joga fora a oportunidade. Tem aí também como sintonizar na frequência quântica de Deus. Existem vídeos também aí que eu já falei um pouco sobre os controles e alcance do contexto em que é escolhido um Papa, usando o exemplo aí dos 4 últimos Papas, do João Paulo II, seu sucessor Bento XVI, depois Francisco, e o atual primeiro Papa americano com apenas 69 anos, de origem americana, a saber, Leão XIV, o contexto em que se dá, a escolha do Papa. E nesse mesmo vídeo também falei sobre o Estado laico. O Estado laico, o que significa o Estado laico, e que será hoje objeto de um dos subtítulos de hoje, que irei já comunicar. E falei também no respectivo vídeo sobre os mais de 2000 anos de cristianismo, no sentido de enfatizar, por que não dizer, enaltecer a importância da Igreja Católica, uma instituição com mais de 2000 anos, que não obstante tenha sofrido reformas protestantes, notadamente a primeira de 2015, de Martinho Lutero, o monge alemão, por meio das suas 95 teses de caráter teológico, político, jurídico, como a Cúria Romana de 1500 estava desvirtuando a palavra de Deus. Aí, seguida pela reforma dos calvinistas, notadamente da pessoa de João Calvino, por meio da soberania divina de Deus. A outra dos arminianos, e a quarta dos anglicanos no Reino Unido. Falei também aí sobre a morte do Papa Francisco, toda a cobertura da morte do Papa, a sucessão por meio do conclave que nomeara o primeiro Papa norte-americano, a saber, Leão XIV. Existem diversos vídeos aí em que eu falo como refazer a rota na vida e na advocacia quando tudo parece perdido. E foram exatamente com base nesses colorários, com base nesses no atual contexto, de fato, valor e norma em que o mundo está a passar, que hoje escolhi o presente título, abre aspas, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decreta medidas cautelares de busca e apreensão no celular do erudito pastor Silas Malafaia, quando ele voltava de uma viagem de Portugal, e no aeroporto, essas medidas foram cumpridas pela Polícia Federal no aeroporto, logo no desembarque, no sentido de apreender o celular de Silas Malafaia e diversos manuscritos. E, para além disso, o que me motivara a falar acerca do presente tema, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazendo demérito àqueles que pensam em sentido contrário, foi exatamente a repercussão que, dada a medida cautelar em face do erudito pastor da Igreja Protestante, a saber, Silas Malafaia, muito famoso aí nas redes sociais por seus discursos inflamados, fervorosos, notadamente no que aduz a criticar e apontar denunciar o Supremo, notadamente a pessoa de Alexandre de Moraes, onde é relator do processo do ataque do dia 8 de janeiro. Mas o que me chamaram a atenção e merece destaque no dia de hoje, para falar um pouco acerca do título, acerca dessas medidas cautelares de busca e apreensão em face do pastor Silas Malafaia, foi exatamente
a repercussão que isso gerara. Vindo à tona aí diversos liberado pela própria Polícia Federal, onde também incluíra no inquérito que investiga Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro, que se encontra residente nos Estados Unidos, ao lado de Trump, conspirando contra o Brasil, contra a soberania nacional do Brasil, em especial contra as instituições democráticas de direito, notadamente o Supremo Tribunal Federal. O fato é que o pastor Silas Malafaia, e assim como Jair Messias Bolsonaro, foram incluídos nesse inquérito aí, são parte integrante desse inquérito aí de obstrução de justiça e, por que não dizer, desta conspiração ou traição de Eduardo Bolsonaro, financiado pelo seu pai, a saber, o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, contra as instituições democráticas de direito, a ponto de utilizar até mesmo a lei Magnitsky, aprovada em 2012, sob a égide do governo Barack Obama, exclusivamente para punir e sancionar financeiramente Estados soberanos autocráticos como de Putin. E em 2016 estenderam para o mundo. Mas fiz um vídeo aí dizendo, já está publicado, que não obstante a lei Magnitsky tenha sido aprovada em 2012 pelo Congresso norte-americano, ao revés, a mesma não tem força normativa para violar nenhuma soberania de nenhum país, por mais autocrata que determinado país seja. E não é nem de longe o caso do Brasil, e ainda que fosse, por mais autocrática, por mais tirano que seja o Estado soberano, a democracia, o Estado soberano é algo inviolável, é algo indelével, que não existe como negociar. E muitos especialistas, notadamente do direito internacional e do direito constitucional internacional, são pedagógicos, no sentido de dizer que o país que abre mão de sua soberania nacional, ele assina um édito, ou seja, um tratado de morte do seu próprio país. E outras correntes doutrinárias dizem que o país que depende de outro, ele não pode dizer que é 100% soberano. E aí me vem à mente aqui a China, que batera o superávit na balança comercial na virada do ano passado para esse em 1 tri. E isso vem sendo um estopim, vem sendo um fio condutor também para tirar o sono do atual presidente Donald Trump, que desde 20 de janeiro vem aplicando políticas econômicas e comerciais ao mundo, inclusive seus vizinhos México e Canadá, nem um pouco ortodoxa, e como se não bastara, chegando ao Brasil em taxar as exportações do Brasil para os Estados Unidos com a cifra expressiva de 50%, e utilizando como moeda de troca, querendo pegar as terras raras do Brasil e nossa soberania, especial as nossas instituições, invadir na competência e nos poderes de nossa instituição democrática de direito, notadamente no Supremo. E, de forma mais específica, em face do eminente ministro Alexandre de Moraes, que é relator aí do processo do ataque do dia 8 de janeiro, que fora pautado aí para o próximo dia 2 a 12 de setembro, o julgamento de Bolsonaro e seus correligionários e seus generais que faziam parte de seu governo. E foi exatamente com base nesse contexto de fato, valor e norma, que criei o presente título, abre aspas, Moraes do STF, né, decreta medidas cautelares de busca e apreensão no celular em alguns apontamentos de Silas Malafaia, suspende o passaporte do mesmo, dentre outras medidas, e espera-se aí, muitos especialistas, muitos críticos, espera-se que o Supremo pode, em breve também, até em tese, decretar outras medidas cautelares, até mesmo a prisão preventiva, se Silas Malafaia continuar a ameaçar a instituição do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, pois Alexandre de Moraes, não obstante ser o relator do processo contra o atentado do dia 8 de janeiro aos 3 poderes, ele não julga só,
Todas as decisões vêm sendo referendadas pelos demais integrantes da primeira turma, onde ele faz parte, bem como o Fux, que é o único que em tese está meio dividido, mas por referendada pelos demais membros, como Carmen Lúcia, bem como Flávio Dino. São 5, ele não julga sozinho. Mas o fato é que o que me motivaram a falar um pouco de dada temática foi exatamente a repercussão que dada medida vem gerando. Em especial, vídeos publicados nas redes sociais aí, liberados aí que os processos são públicos, pela Polícia Federal, onde revela umas conversas nem um pouco ortodoxas entre o ex-presidente da República, saber Jair Messias Bolsonaro, com o pastor Silas Malafaia. E aqui peço vênia para reproduzir, porque é público, só para a gente continuar e ver se isso aqui, em tese, é conduta de um pastor. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mantém um áudio pra ele de arrombar. E diz pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda, de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Tá vendo aí? Aí eu pergunto. Primeiro quero fazer aqui um adendo para evitar falsas compreensões, e para que você não tire falsas, inadequadas deduções. Primeiro, muitos podem dizer, atira pela pedra aquele que nunca pecara, usando a palavra de Deus, notadamente a nova e eterna aliança. Outros podem dizer, pode citar Tiago, que ele diz, aquele que ao falar não tropeça é santo, e como não somos santos e ninguém pode ser. Para além disso, muitos podem também dizer que ninguém tem o direito de julgar ninguém. E aí concordo em todas as 3 estrofes, em todas as 3 frases e pensamento, concordo em gênero, número e grau. Ninguém pode julgar, só quem julga é Deus. Assim como Deus também, só quem perdoa é Ele. O homem desculpa, joga para debaixo do tapete e tem que clamar para o Todo-Poderoso perdoar. Só Ele perdoa. E não à toa, somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese, não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. Então julgar só Deus. Mas, na qualidade de advogado, na qualidade de fervoroso estudioso da teologia cristã, judaica, islâmica, da filosofia, da neurociência, da geopolítica, do direito constitucional, do direito internacional, da geopolítica, etc., não posso ficar calado. E aqui, o que digo doravante, ou daqui para frente, não é julgando ninguém, pois longe de mim ninguém tem a legitimidade e o poder de julgar ninguém, só Deus.
no tribunal de Cristo no dia do Senhor. Mas há algo que Deus nos deu ou nos dera, que foi o livre-arbítrio, que é uma potência do homem ser ou não ser bom ou ruim, ser justo ou injusto, ser leal ou ileal. E não à toa Jesus também foi pedagógico, no sentido de dizer, quem é leal no pouco será no muito, quem é fiel no pouco será no muito. Não existe, duas palavras, não existe alguém querer agradar a Deus e o diabo. E aí você observa aí, reveja aí, está publicado aí nas redes sociais, isso aí é público, apenas aqui para poder contextualizar o respectivo tema, que para quem se propõe ser um líder maior da igreja, de uma das igrejas protestantes, de uma das denominações protestantes, com o devido respeito de todas as vênias e respeito de estilo, aqueles que pensam em sentido contrário, digo que se você for do primeiro livro da Bíblia até o último, a saber, escatológico, Apocalipse, você vai ver que essa conduta do pastor Silas Malafaia não é nem um pouco ortodoxa para um homem que assume o cargo que ele assume. E aí ele remeto, é um vídeo destilando ódio, colocando irmãos A contra irmão B. É uma mistura de púlpito com palanque. É uma mistura de política com religião. É uma total ignorância e vista grossa com os colorários do Estado laico que nós vivemos, de acordo com o artigo 5º, inciso 6º, que diz que é livre toda a manifestação de religião, do culto religioso. E combinado com 19, inciso 1º da Constituição Federal, que coloca, né, o Brasil como Estado laico. Ou seja, quem não sabe, Estado laico é um Estado em que não existe uma religião oficial. Nosso Brasil aceita, respeita todas as matrizes religiosas, espírita, cristãs, judaicas, cristãs, protestantes, das mais diversas denominações, Hare Krishna, Candomblé. Ou seja, na Bahia, a gente observa aí, e muitos outros estados, todo um sincretismo religioso, como existe também em Tel Aviv, Israel, como existe em Jerusalém. Até Israel, em que pese, não existe uma religião em tese oficial. Lá eles aceitam no mínimo 4: judaísmo, islamismo, cristianismo e outras. O Líbano, do Hezbollah, também não existe religião oficial. Só existem 7 países em tese que existe religião oficial, que são considerados repúblicas teocráticas, como Irã, Ilha Maldivas, alguns países do sul da África, que sequer permite o uso da Bíblia. E a gente vê, né, esse vídeo, isso é apenas um porto de entrada da conduta, né, de um líder religioso que não deve agir assim. E aqui não estou julgando, mas se não podemos julgar, temos a legitimidade todos, de forma elegante, respeitosa e elegante, sem atacar a pessoa, e sim o ato. E é por isso que tem um vídeo aí que eu fiz, Tucoque. O que é Tucoque? Tucoque é um vídeo que fiz com esse tema, para dizer que ao invés de determinada pessoa atacar a pessoa de um julgador, a pessoa de um líder religioso, a pessoa de um inimigo e etc., ao invés dele atacar diretamente a pessoa, ele deve atacar os atos, que é legítimo. E até Jesus se indignara no templo. Então se indignar é legítimo. Jesus se indignara no templo quando chegaram lá e encontraram os publicanos, os fariseus blasfemando na casa do Senhor, fazendo um verdadeiro comércio persa, e pega um chicote e começa a chicotá-lo. Ou seja, se indignar é legítimo. Então aqui existe uma grande diferença entre se indignar e julgar. Julgar somente Deus e os tribunais. Mas em que pese, sob a perspectiva da lei de Deus,
Deus nos alerta que não devemos julgar ninguém para não ser julgado. Aquele que julga será julgado com a mesma moeda. Mas, se Tiago, em sede da nova eterna aliança, também é pedagógico quando nos ensina que descumprir a lei de Deus, apenas um dispositivo da lei de Deus, nos coloca também na condição de pecador, pois consiste em descumprir todo o arcabouço da lei divina, todos os mandamentos de Deus. Mas também Tiago, Paulo de Tarso, aquele que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, com base na nova eterna aliança, da carta de Romanos a Filemon, fora pedagógico, cartas ou epístolas. E eu também, em tese, entendo que a carta de Hebreus, cuja autoria até o presente momento é desconhecida, pode também, em tese, ser de autoria de Paulo de Tarso, em razão do mesmo ter sido, era um jurista assim como eu, e também fora aluno de Dr. Gamaliel, que era doutor da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés previa a sua própria morte. Mas quando falamos sobre a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens, Jesus foi pedagógico. Quando instado ou provocado pelos publicanos da época, notadamente pelos fariseus, sob o domínio de Caifás, que era o chefe do Sinédrio, para tentar incriminá-lo, perguntaram o que Jesus entendia sobre pagar imposto para César, pois naquela época Israel vivia sob o domínio romano, era a cultura greco-romana. E Jesus, como sempre, pedagógico e mestre de todos, mandou seu tesoureiro olhar o que tinha na moeda, que está estampado na moeda. Aí ele disse César. Então ele disse, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. César que é o que? Imposto, paga o imposto. Então ele deu exemplo que não somente devemos cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. Logo, como dizia Descartes, o grande protagonista da filosofia racionalista, que se vira de inspiração para toda filosofia moderna. Penso, logo existo. Ou seja, distinguir para conhecer. Quando a gente vê essa fala do pastor Silas Malafaia, será um demérito ao mesmo, apenas sobre a sua fala e não sobre a sua pessoa, observamos uma fala que atenta contra o que é ensinado em diversas passagens da Bíblia, como deve se portar a figura de um líder religioso. Um verdadeiro líder religioso, ele deve edificar, pacificar, edificar a sua igreja, edificar as suas ovelhas. Mas o que a gente vê hoje são muitos líderes religiosos, muitos pastores, trocando o púlpito pelos palanques políticos. E isso, em tese, é uma conduta nem um pouco ortodoxa. Quando a gente vai para Timóteo 5, 17, 19, ele diz como deve se portar um líder religioso. Quando a gente vai lá para Paulo de Tarso, ele também é pedagógico, quando ele em Coríntios, quando ele se dirige às cartas para os Coríntios, dizendo como deve ser um líder, como deve se portar um líder religioso, um líder diante das suas ovelhas. E a gente vai lá para Tito também, 1, 6 a 1, ele também é pedagógico, diz como deve se portar. A gente vai lá, né, como deve se portar os presbíteros e o ancião. Para não ficar cansativo, eu não vou ler, mas remeto Timóteo 5, 17 a 19, Tito 1, 6 a 1, Paulo de Tarso, Provérbio, Rei Salomão. Existem diversas passagens, tanto no Novo Testamento como no Velho, dizendo como um homem de Deus, como um homem religioso,
deve se comportar diante das suas ovelhas. E aí, escolhi para a gente tema, né, desta passagem, né, desse fato novo, né, dessas medidas cautelares decretada por Alexandre de Moraes em face do atual pastor Silas Malafaia, à luz do Estado laico, que nosso Estado constitucional é laico, de acordo com o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, combinado com o artigo 15, inciso 6, que é livre o pensamento e o culto religioso, e o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal também é pedagógico de dizer que o Estado, a União, o Distrito Federal não pode, né? Assim como não pode, por exemplo, intervir nas questões, o Estado não pode intervir nas questões da religião, por via reflexa, as religiões também não podem intervir nas questões do Estado. E por falar em Estado laico, me vem à mente aqui o Edito de Milão, o Edito de 313 depois de Cristo, proclamado sob a égide do Império de Constantino e Lucílio, no sentido de liberar, né? No sentido de liberar a liberdade religiosa, ou seja, com o Edito de 313 depois de Cristo, Roma libera o uso de todo e qualquer pensamento religioso, não obstante, por meio do Edito de Tessalônico de 380 depois de Cristo. Tessalônico é a cidade hoje, antiga cidade e ainda é cidade da Grécia. Foi revogado, né, essa liberdade, em tese foi revogada essa liberdade religiosa por meio do Edito de 380, Tessalônico de 380, onde tornou o cristianismo religião oficial de Roma. Então, se o Edito 313 depois de Cristo liberou, né, o pensamento, a liberdade religiosa, com o Edito seguinte, de 380 depois de Cristo, onde oficializou o cristianismo, reconheceu e colocou o cristianismo como religião oficial de Roma, em tese revogou o Edito de 313. Aí que disse isso aqui para você ver a origem, né, do Estado laico. E o Estado laico consiste exatamente onde o Brasil Israel não tem religião, nem Israel, nem o Líbano, por incrível que pareça, tem religião oficial. Lá existe uma democracia no parlamento que é um terço para cristão, um terço para muçulmano e um terço para judeu. Então existe, até no Líbano do Hezbollah, onde tem a bandeira, o cetro do Líbano, não existe religião oficial. Só tem 7 países teocráticos, repúblicas teocráticas, como Irã, Ilha de Maldivas, Iraque, que tem, por exemplo, proíbe o uso da Bíblia. Existe a Coreia do Norte. 7 países teocráticos, que tem um vídeo aí também, que proíbe o uso da Bíblia. E aí, por exemplo, observando o vídeo do pastor Silas Malafaia, seria um demérito mesmo, apenas o conteúdo que está público aí, e aqui não estou julgando, estou em tese fazendo meu papel do presente canal da cidadania, que é despertar. Todos os vídeos aí você não vai ver metendo pau em A, em B e C, desrespeitando ninguém, pois você pode discordar, você pode conviver com as divergências. Democracia é isso, é você aprender a conviver com os desiguais. Não à toa existe o princípio da isonomia formal, que é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, ideológico, político, e a isonomia material, que consiste exatamente em tratar todos igualmente, tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Então, se indignar é legítimo, desde que dada indignação se faça no palco adequado e de forma legítima, sem quebrar o decoro, sem atingir a pessoa, seja pregador, seja um juiz, e etc., seja o seu maior inimigo, mas o ato dele. E aí é onde entra o tucoque. Se você quer discordar, se indignar com algo que você não concorda, é legítimo. Você tem que usar o tucoque, ou seja, atacar o ato. É a mesma coisa de você ter uma decisão de um juiz, um advogado tem uma decisão imagina ao longo da carreira do advogado quantas decisões nem um pouco ortodoxa
ela é um pouco justa, que ele, a seu ver, e imagine se ele não souber usar as palavras, se ele continua na advocacia. Então ele tem que saber, assim como o advogado deve saber atacar a decisão, os argumentos utilizados naquela decisão, e não a pessoa do julgador, por via reflexa, em todo o sistema democrático, seja na política, seja na religião, deve ser o mesmo. E jamais, repita-se, ninguém, seja pastor, seja qualquer tipo de formador de opinião, pode induzir ninguém a erro, ou seja, pode colocar ninguém contra as instituições democráticas, pois a lei de Deus é pedagógica, no sentido de dizer que é Deus. Paulo de Tarso diz que é Deus que nos coloca, que coloca o homem que alça o homem no mais alto nível de poder. E lá em Isaías 12, seguinte, Deus também é pedagógico quando diz, se dirigindo aos 3 poderes, aí daquele que cria, no caso o poder legislativo ou legiferante, executa o poder executivo e julga o poder judiciário, leis para perseguir pobre, prejudicar pobre, a órfã, as crianças e os pobres. Então, se indignar é legítimo. E não é crivo, tampouco legítimo, por que não dizer ortodoxo, sob a perspectiva da ética e da moral, que pessoas sejam induzidas a erro nas igrejas, a ponto de colocá-las contra as instituições democráticas de direito, em especial as autoridades constituídas. Elas foram constituídas por Deus, e o próprio Deus, a palavra de Deus, manda respeitar. Nós somos, quando falamos em julgar, não obstante a palavra de Deus diga que não ser pedagógico no sentido de dizer que não devemos julgar, mas na lei dos homens somos julgados 24 horas por uma placa de trânsito que você viola, e aí você vai ser multado, pelo imposto que você não paga, vai ser executado, pela execução que você não paga, vai ser executado, você vai ter seus bens penhorados, pela conduta ética e moral desviante. E não à toa o livre-arbítrio consiste em uma espécie de direito potestativo, uma potência que Deus nos dera, para além de corpo, alma, mente e espírito. Deus nos dera o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não é um poder limitado. O livre-arbítrio, como defende um famoso neurocientista, saber, Robert Sapolsky, americano, vem aí defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer que o livre-arbítrio representa tudo aquilo que o homem tem o poder de dominar. E sobre essa premissa e sobre essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, concordo em gênero e grau com o elencado neurocientista. Remontando aqui o estoicismo. O estoicismo defende uma tese de que aquilo que não tem remédio, remediado está, e que o homem não deve se envolver em coisas extremas, coisa que está na metafísica. Isso tem que entregar para o Todo-Poderoso. Mas vejam que o vídeo é só destilação de ódio, de intriga, de raiva. E por falar em raiva, me vem à mente aqui Shakespeare, que a época fora pedagógico no sentido de dizer que a raiva é o veneno que tomamos para desejar a morte de outrem. Pois muitas pessoas que a gente nutre raiva, sequer ela sabe que a gente tem raiva dela, e quem está se mutilando, quem está se auto-destruindo, jogando adrenalina, jogando cortisol para o nosso sistema endócrino. É você que destila raiva. Então tudo que um pregador, um líder religioso não deve fazer é destilar, é cultivar ódio. E Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que a boca fala do que o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações de coisas boas para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui vamos botar para continuar, outro vídeo do erudito pastor Silas. Depois dessa fala, foi muito criticado por seus seguidores. E aí existe outro, em que ele
Tenta se explicar. Tenta se explicar e pedir desculpa. Tenta pedir desculpa aos seus seguidores pelas palavras inadequadas ditas em diversos vídeos, bem como essa aqui, ó. Um tipo de vitaminas que é essencial para a nossa saúde. O ômega 3 é uma delas. E eu tomo. Além... Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passe para ele. Você é meu irmão evangélico? Passe para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, né, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora presta atenção a isso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas, e vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu dou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 a 25, uma síntese, né? O bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e dizer o que Jesus falou em João 8,7. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida, um palavrão, ou pensou só em você pensar, não precisa falar, não, você está pecando? Quem? Sabe, gente, é um negócio incrível esse julgamento. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse a misericórdia do Senhor, Lamentações 3, 22 e 23, eu já teria sido destruído pelos meus pecados, pelos meus erros. Tá? Eu clamo pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui em busca de aperfeiçoamento para chegar no estado de santidade no céu. E tenho falhas, isso é uma verdade. Agora, preste atenção a isso aqui. Aqueles que me criticaram, e até alguns me caluniando, tentando tirar proveito político, olha o que eles fizeram. A coisa mais importante, típica de fariseu hipócrita, que Jesus condenou em Mateus capítulo 23, versículo 24. Condutores cegos, vocês comem um mosquito e engolem o camelo. Os que me criticaram não falaram do crime que cometeram. É inviolável a privacidade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, que são as garantias individuais. É crime manifestar a privacidade de alguém. Eles não criticaram isso, não falaram nada. Tipo de hipócritas, engolem camelo e se engasgam com mosquito. Como cristão, eu só posso fazer uma coisa. Aqueles que ficaram escandalizados com as minhas palavras, me perdoem, porque eu tenho fraquezas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 8,9 que quem fica escandalizado é fraco. Romanos 15,1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então me perdoe, mas quero dar um aviso. Se essa Gestapo de Alexandre de Moraes vazar conversas privadas no meu telefone, deve ter até palavrão. Então me perdoem e orem por mim. Agora, olha onde chegou a baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Que jornalismo bandido! A imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que vergonha! E o próprio pastor que me ataca tentando tirar proveito político, vazar o áudio dele falando a mesma coisa que eu falei. Mas eu quero dizer o seguinte, quem me calunia, me difama, até por paixão política, sabe? Eu quero dizer uma coisa, está todo mundo perdoado. Porque Jesus falou em Mateus 6, 14 e 15, se eu não perdoar as ofensas de quem me ofende, Deus não pode perdoar as minhas ofensas. Então, está tudo perdoado. Agora, é uma coisa interessante. Eu agradeço muitos irmãos, pessoas amigas não evangélicas são, me defenderem. Um padre, olha só, Dom Léo Assis fez uma defesa tremenda a meu respeito. Obrigado a todos vocês. Agora eu fico vendo assim,
Pessoas que me conhecem, sabem o meu caráter, calada, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Há um texto lindo da Bíblia, que é Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Agora, escute isso aqui, gente. A coisa não são palavras minhas. A coisa tem a ver com liberdade religiosa, tem a ver com liberdade de expressão e com uma nação livre. É isso que está em perigo. Vocês sabem que tem uma questão do mundo espiritual. Você não é obrigado a concordar comigo, mas por favor, olhem por mim. Eu sei o que eu estou fazendo e não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço, mas orem pelo Brasil. Interceda pela minha vida, porque há muita maldade, perversidade, perseguição incrível. E sabe o que eles querem? Me calar e me prender. Mas eu não tenho medo, porque eu sou livre em Cristo. Me bota numa jaula, eu vou continuar livre. Essas aqui são verdades. Obrigado a todos. Deus abençoe você e sua família. Deus tenha misericórdia do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Você viu aí, né? O vídeo em que ele, depois de ter sido muito criticado pelos seus seguidores das igrejas, fez aí para tentar remediar, como se isso fosse possível. Já é alguma coisa, um ato de humildade, um ato de humildade e de esvaziamento, reconhecer o erro. Ocorre que, se você notar o segundo vídeo que eu acabei de postar, acabei de exibir, né? Porque está público aí, não sou eu que estou postando, está público. Você vai observar algumas coisas que merecem destaque. O erudito pastor fala de perseguição religiosa. Fala de quem nunca pecou, que joga pela pedra. Fala do dom de julgar, que só é de Deus. Fala em violação à vida privada, à intimidade. Tudo isso é legítimo, está na Constituição. E outra fala dele que merece destaque é quando ele diz que, por exemplo, a fala isolada entre ele e o ex-presidente, ou seja, está questionando isso que foi publicado aí. Mas isso aqui, aí me vem à mente aqui Jesus, quando diz: quem é fiel no pouco será no muito, quem é justo no pouco será no muito. E aqui, quando ele diz que errar é normal e é humano, Tiago diz, né? Aquele que ao falar não tropeça é santo, e como não podemos ser santos, ninguém pode ser. Mas o fato é o seguinte, é que ninguém pode querer agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não se trata aqui de mera violação à intimidade, pois Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Um líder religioso que defende a palavra de Deus, um verdadeiro presbítero, como fala a Bíblia, está lá, recomendo. Timóteo 5, 17 a 19, Tito 1, 6 a 1, Paulo de Tarso, Coríntios e etc. Provérbios do rei Salomão, rei Davi. Quem é presbítero, quem é um líder religioso, deve dar exemplo. E os vídeos exibidos e publicados nas redes sociais saltam aos olhos uma quebra de decoro, de acordo com aquilo que se deve esperar de um líder religioso. Um líder religioso que, para além de poder pacificar as ovelhas, a igreja, deve ter a capacidade mínima
de servir de exemplo. Como é que a pessoa pode servir de exemplo? Destilando ódio, raiva, intriga, falando palavrões. E Jesus foi pedagógico de dizer que a boca fala e o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações de coisas boas para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o erudito líder religioso diz que o erro dele se deu na seara privada, é como se em tese esteja querendo fazer crer que no púlpito, ou seja, em público, ele é santo. E no privado, ou seja, na conversa que ele teve com o ex-presidente da República, saber sua excelência Jair Messias Bolsonaro, ele pode ser um demônio. Como se isso fosse possível, pois se Deus é portador de um inefável caráter de onisciência, de presença e de potência, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder religioso, ele deve ser fiel no pouco e no muito. Ele deve ser fiel, honesto. Ele deve ter honestidade intelectual no público, no púlpito e no privado. Ademais, também não é nem um pouco demasiado no ponto de dizer que quando a gente vai lá para Timóteo 5, 17, 19, combinado com Tito 1, 6 e 1, Paulo de Tarso, Provérbios, etc., os mesmos são pedagógicos no sentido de dizer os adjetivos, as qualidades que deve revestir um líder religioso. Como é que alguém pode dar exemplo, pode servir de modelo para as ovelhas, para a igreja, para os seguidores, se ele, em sua fala, destila ódio, raiva, intriga? Então, não assiste razão, dado discurso, de que quando ele está no privado é uma coisa e quando está no público é outra. Ou seja, está ignorando o que Jesus disse, que quem é fiel no pouco será no muito, quem é leal, fiel no pouco será no muito, honesto no pouco será no muito. Ademais, observa-se também no respectivo vídeo e fala do erudito pastor, seriam dementos aqueles que pensam em sentido contrário, que ele se coloca na condição de perseguido religioso. E aqui eu vou dizer aqui, em tese, o que significa ser um perseguido religioso. É se ele, por exemplo, estivesse no púlpito, que é o palco adequado para um pastor, para um líder religioso, pregando, fazendo uma homilia, como se defende no catolicismo, para os seus seguidores, pregando a palavra de Deus a tempo e modo, verticalizando a palavra de Deus ao invés de horizontal, porque hoje, na prática, o que se observa é uma horizontalização da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus deve ser verticalizada. Deus deve estar verticalizado. Mas na prática, o que se observa é a figura do pregador aparecer mais do que a palavra. Isso não pode. Isso é uma conduta heterodoxa. Perseguido religioso, vou dizer o que é. Jesus, logo os seus seguidores, logo após a sua morte, o Paulo de Tarso, que era Saulo, que é armado até os dentes do caminho de Damasco na Síria para perseguir, prender, quiçá até matar os seguidores de Jesus. Perseguição religiosa foi feita pelo Sinédrio, na pessoa de Jesus, sob o comando de Caifás, por 72 escribas, fariseus, saduceus, publicanos.
Perseguição religiosa foi o que o mundo pôde observar no Tribunal da Santa Inquisição, onde a Igreja Católica perseguia e até matava e se apropriava dos bens de quem ia contra a cúria romana, ia contra os dogmas da Igreja Católica. Ali era perseguição. Isso consiste em perseguição religiosa. Perseguição religiosa é um Estado, é um Estado autocrata, como a Coreia, como o Irã, como a ilha de Maldivas, etc. São 7. Proibir o uso, a leitura da Bíblia. Isso é uma perseguição religiosa. Foi como o caso do Tribunal da Santa Inquisição. Quando o erudito pastor, se não demete ao mesmo, troca o púlpito por um palanque para atacar as instituições democráticas de direito, notadamente o Supremo e a pessoa dos ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente Alexandre de Moraes, isso aqui nem se diga que estamos a falar de um ato político, não de um ato religioso. Ele não estava pregando. Ele estava destilando ódio, instigando as pessoas, os seus seguidores, a se colocarem contra o Supremo e Alexandre de Moraes. Logo, cai por terra essa inadequada tese e a alegação de eventual perseguição religiosa. Vira aí o que significa perseguição religiosa? O fato é que, ao longo da história, não vem sendo tarefa fácil delimitarmos o verdadeiro contorno da religião, da política. Política e religião é como a água e o óleo, não se misturam. Hoje, muitos líderes religiosos estão transformando o púlpito em um verdadeiro palanque político. E isso, em tese, é muito criticado pela palavra de Deus, lá em Timóteo 5, 17, 19, Tito 1, 6, Provérbios, da primeira carta de Romanos até a última de Filemon, pelo erudito Paulo de Tarso. Não há como tentar agradar Deus e o diabo. Vejo, portanto, que aqui, repita-se, ninguém está julgando, não obstante ser legítimo, sob a égide da lei dos homens, nos indignarmos, e em que pese, sob a perspectiva também do direito dos homens, somos julgados 24 horas pelos nossos atos. A partir do momento em que você dirige um carro com uma CNH vencida, a partir do momento em que você avança na lombada eletrônica, somos monitorados 24 horas quando você entra num condomínio, com segurança eletrônica, as ruas, o elevador, quando a fala de alguém é revestida de desvio ético-moral, abuso de direito, desvio de finalidade, ingerência em processo administrativo judicial, inversão da ordem natural das coisas, a alguém querendo se valer da própria torpeza, dando causa a um ato para em seguida querer tirar proveito de benefícios políticos, jurídicos, econômicos, como é o caso da taxação, indevida taxação de Trump e a inadequada utilização da lei Magnitsky por Trump para ameaçar, violar a soberania nacional, as instituições democráticas de direito, notadamente o Supremo. Isso é uma conduta heterodoxa. Isso é a conduta amoral. E isso aqui não é um julgamento, isso aqui é uma indignação.
E é exatamente por esta razão que o presente canal foi batizado como Canal da Cidadania. Pois, para além do presente canal ter como norte o objetivo compartilhar experiência de mais de 50 anos, desde que estávamos a falar, experiência e conhecimento adquirido ao longo de mais de 50 anos, o Torci por Via Reflexo presente canal também tem como propósito maior despertar a sua consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, religiosa e democrática, exatamente para você não se deixar a ser induzido ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, e ser enganado por falsos profetas, tão bem defendido na Bíblia, em especial no último livro escatológico da Bíblia, saber, Apocalipse, onde diz que no final dos tempos, que é exatamente esse tempo em que estamos, essa época em que estamos, iriam surgir muitos falsos profetas, usando o nome de Deus em vão. É o que o mundo está a observar. Se não demeta aqueles que pensam pelo contrário. Nietzsche, certa feita, fora pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, o vício, os hábitos e a ignorância, cuja ignorância é a sua maior arqueia, a maior arqueia de tudo que acontece no mundo de ruim. A ignorância é a arqueia, o causa-mãe. Schopenhauer foi pedagógico ao estabelecer 3 ciclos da verdade. A saber, a verdade ela passa primeiro, ela é ridicularizada. No segundo momento, a verdade é ignorada. E somente no terceiro plano, no terceiro momento, é que ela passa a ser mitigada ou relativizada como uma fumacinha de que ali existe uma verdade. Em idos de 399 a.C., Sócrates, o pai da filosofia, fora pedagógico, no sentido de dizer que sabia que nada sabia. Aristóteles, falando de justiça e de verdade, diz que entendia como sendo verdade algo ligado ao vício, ou seja, a virtude, remontando a ideia do princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, e o segundo, a saber, isonomia material, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. O Trocini vem à mente aqui um grande protagonista da teoria da proporcionalidade, a saber, Blaise Pascal, poeta e filósofo Blaise Pascal, para quem à época fora pedagógico de dizer, se dirigindo aos ateus pelo viés e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, que o homem que não crê em Deus, se Deus em tese não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, se aquele que não crê, se Deus existir, o seu prejuízo será incalculável. Logo, não há dúvida de que devemos acreditar no Todo-Poderoso. Mas Blaise Pascal também foi pedagógico, no sentido de dizer que um dos grandes problemas do ser humano, do homem, é não conseguir ficar calado 1/4 de segundo em uma sala, remontando aquela ideia de que da regra do 73855, defendida pelo professor emérito da Universidade da Flórida, saber o iraniano, que diz que apenas 7% da linguagem consiste em retóricas relevantes. O resto não passa de bravatas. Mas me vem à mente aqui outra grande protagonista da ciência política, saber Elisabeth Alemã, a cientista política Elisabeth Naumann, alemã, que escreveu a tese da espiral do silêncio, a ponto de dizer que muitas pessoas, líderes, sejam líderes religiosos, seja um papa, seja um pastor, seja um padre, seja um professor, seja um advogado, seja um político, chefe de governo, chefe de Estado, não obstante ser sabedor que determinada coisa é errada, para agradar correntes dominantes, vão para as mídias em massa dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir.
E é por isso que eu sempre defendo que o verdadeiro pai, o verdadeiro professor e o verdadeiro advogado não deve dizer o que o seu aluno quer ouvir, o pai o que o seu filho quer ouvir, e o cliente e o advogado o que o seu cliente quer ouvir. A não ser o que ambos, em tese, queiram ouvir, esteja de acordo com aquilo que revela a ética moral, a força normativa da Constituição e a vontade da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. E é exatamente esta a razão pela qual devemos sempre fazermos o maior esforço possível para não somente honrar a lei de Deus, mas também a lei dos homens, pois Jesus foi pedagógico em nos ensinar. E são com essas singelas palavras que finalizam para este estudo temático, no sentido de dizer que o mesmo conhecimento, a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo fogo consumidor do Todo-Poderoso que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, a luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexa, poderá ter um condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, teológico, pensam em sentido contrário, pois isso é a democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias difíceis em que estamos a passar. Nesse mundo líquido, onde o mundo necessita de uma democracia sinodal, de uma igreja sinodal que ande junta em prol do interesse comum. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e se ter vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.